A língua que ele usava para fazer mal para mim, né, foi o que matou ele. Porque ele fazia escondido, fazia à noite quando ninguém estava vendo, né? Eu sentia medo, depois de um tempo, eu sentia muito medo dele. Inclusive, eu acho que ninguém da minha família hoje saiba. Minha nossa, ninguém da sua família sabe. E quando eu contei pra minha mãe, ela não acreditou em mim. Cara, como o mundo é, né? Você imagina que uma pessoa te faz muito mal, muito mal, muito mal, principalmente naquela época que você não consegue se defender, que é quando você é criança. E aí quando você é adulto, essa pessoa fica dependente de você pra viver. Rufus, Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver a vida. Rufus, Rufus. Meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Olá, tesouro! Estamos prontos para mais uma história. A nossa história de hoje com a nossa amiga Paola. Não é a Paola Brat, tá? É outra Paola. Você perdoaria? Você teria coragem de cuidar de uma pessoa que fez muito mal para você? Sabe que muitas vezes eu já me peguei com esse pensamento, né? Será que eu teria coragem? Por exemplo, será que numa situação que eu tivesse que, sei lá, pegar uma situação simples assim, doar sangue para alguém que me fez muito mal, será que eu doaria? Que eu doaria com amor? Porque não doar assim na obrigação, sabe? Será que eu iria lá pensando, não, tomara que isso aqui ajude mesmo, sem estar na obrigação de doar? Porque, gata, nós somos falhos. Ai, essa conversinha de ai, todo mundo tem que perdoar, que não sei o que, não é assim. O perdão ele não vem dessa maneira obrigatória. Ele vem de dentro pra fora. E eu nem digo, eu nem quero romantizar, né? Falar assim, ah, é do coração. Eu acho que é muito mais da razão, acho que é da maturidade, é quando a gente vai entendendo certas coisas e nós nos perdoamos antes de perdoar qualquer pessoa. Eu, particularmente, né? Esse sou eu, falando aqui como Rufus, como amigo. Eu tenho um raciocínio de que eu não tenho que perdoar ninguém. Literalmente quem perdoa é Deus e eu não sou ninguém para perdoar ninguém. Então, aí você fala: "Ah, mas fulano fez mal para você?" Só que fulano mostrou o que ele é. E eu não tenho que perdoar ele pelo que ele é. O máximo que eu posso fazer é tomar a decisão, impor o limite e falar: "Ó, daqui você não passa. Você fez comigo até onde eu permiti, até onde a minha maturidade e imaturidade permitiu. Eu me defendi da maneira que eu podia. Hoje a minha maior defesa é me afastar de você. Comigo você não vai brincar mais. Acabou." Então, mais do que eu perdoar, né? Eu ter essa atitude de eu te perdoo, eu acho que eu pauto minha vida muito nisso, de essa é a pessoa que você é e eu não tenho que te perdoar por isso. Mas no caso da nossa amiga, o perdão é muito diferente, porque ela não teve essa opção de você vai pra longe da minha vida, até por uma questão ética que você vai entender quando você ouvir a conversa. Então ela foi muito nobre, e eu tô falando tudo isso porque eu fico pensando, eu não sei se eu teria essa nobreza não. Se eu tenho esse raciocínio de, ah, beleza, você vai pra lá, você, seu limite é aqui, eu não sei se eu ia querer de novo reviver uma história como ela reviveu e você vai entender. Todos nós temos pessoas para perdoar, todos nós temos que ser perdoados, porque nenhum de nós é perfeito, né? Perfeito só nosso querido Jesus Cristo e Chico Xavier. Eu amo Chico Xavier. Mas ele mesmo falava que era imperfeito, mas eu não acho que ele era imperfeito, não, né? Mas se ele falava que era imperfeito, ele conhece o íntimo dele.
Mas ouve a história e julgue por você mesma, tá? Julgue com amor, com carinho. Quando eu digo julgue, eu quero dizer julgue assim, tire a sua opinião e a lição que você vai aprender. O que você tá fazendo enquanto você escuta essa história? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber se você tá cozinhando, se você tá fazendo tarefa doméstica, se você tá correndo, ou se você simplesmente está sentado em frente à TV me assistindo. Eu não acredito que alguém consiga ficar 1 hora olhando pra minha cara segurando um telefone, né? Você tem que fazer outras coisas. Ah, pelo amor de Deus, esse homem aí. Sai esse homem daí. Ainda mais agora que eu gosto de cantar nos meus vídeos e tem gente que tá irritada que eu tô cantando, mas eu vou continuar cantando. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, faz ressuscitar. Tem nada a ver com a história dessa música, cantei porque eu quis. Sabe de que é? Comenta aqui embaixo. Vamos pra história? Por que eu fico falando antes de começar a história, cara? Porque eu quero conversar. Aqui é meu canal. Se eu não puder conversar com as minhas amigas, se no meu espaço eu não puder ter um diálogo mínimo assim, dar uma desabafada, cantar uma musiquinha, eu vou onde? O dia que a gente se encontrar pessoalmente, eu vou querer conversar também. Espero que você queira me ver pessoalmente, né? Aliás, me responde, você, se tivesse não sei, alguma ocasião que a gente pudesse se ver pessoalmente, né? Um lugar, uma hora, e falasse, ó, vai ter o Rufus ali, né? Dia tal. Você iria? Do fundo do coração, você sairia de casa? Porque uma coisa é a gente ficar em casa ouvindo a pessoa. Agora, você sairia de casa pra ir ver? E me ver? Pra gente se conhecer? Tô até com medo das respostas, mas beleza, vamos escutar. Quer dizer, vou ler e agora a gente vai escutar a história. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Paola, quantos anos você tem, gata? Tenho 34 anos, Rufus. 34 anos, você é o quê? Um bebê. Um bebezinho de colo. Eu fico nervoso agora na hora de perguntar essa resposta, que teve 2 pessoas já que não sabia o que era a hora que eu perguntei. Você acredita? Eu acredito, mas todo mundo é um bebê, né? Todos nós somos. Bebezinho, a gente nasceu ontem, tá aprendendo a viver agora. Paola, antes da gente continuar, já vamos começar mandando um beijinho, porque, tesouro, você que tá assistindo, se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Hoje o nosso beijo vai para Maria Iracema, que mora em Maceió, Alagoas. Vamos mandar beijinho para ela, Paola? Um beijo. Beijo, Maria. Obrigado pelo carinho. Paola, fala pra gente como que você fez para mandar a história para mim, pra gente estar conversando aqui agora. Eu mandei uma mensagem única, né, e rápida, resumindo assim minha história no Instagram. Você de imediato me respondeu, eu até achei que demorava. Eu falei assim, nossa, ele deve ter muitas histórias aí, vai demorar um pouquinho para me responder. Mas foi tão rápido, foi de imediato. E aí depois você foi me falando os próximos passos e a gente agendou um dia para conversar. Exatamente, tesouros. Ela foi no meu Instagram, @RufusJúnior. Ela mandou um resuminho rápido do que era a história dela para eu entender. Logo eu entrei em contato. As pessoas ficam surpresas, né? De eu entrar em contato rápido. O que acontece? Eu ligo o Instagram no computador e deixo. Eu tenho que editar os vídeos, né? E editar é o processo que mais demora. Então, enquanto eu edito, eu deixo ligado. Aí eu vou vendo as notificações. E assim, eu respondo o máximo possível, às vezes, né, não dá, mas eu respondo o máximo, o mais rápido possível, até por uma questão de respeito, né, pela pessoa que tá mandando a história pra mim. Então, se eu ver, você pode ter certeza que eu vou responder na hora, mesmo que a gente demore um pouco pra combinar. No caso da nossa amiga, foi bem rápido. Então, é só lá no meu Instagram, @RufusJúnior, mandar um resuminho da sua história, ou se você preferir, você vai no meu e-mail, amigasdorufus@gmail.com. A história da nossa amiga Paola... me impressionou muito, porque assim, no resumo ela contou o começo e o final, aí eu pensei, nossa senhora, esse final eu nunca tinha visto, me impressionou demais, que fala muito sobre perdão, mas nós vamos começar do começo. Como tudo começou, Paola? Bom, então tudo começou, pelo que eu me recordo, pode ser que aconteceu antes, mas eu me recordo quando eu tinha 6 anos de idade, que o meu tio, ele era o meu abusador, né? Ele me abusava,
Ele nunca chegou, Rufus, a ter, assim, penetração, sabe? Mas tinha, ele me molestava. Uhum. Antes disso, Pelo que eu como me que lembro, era a sua relação com esse tio? Era um tio próximo? sim, era um tio próximo, a gente convivia, assim, todos os finais de semana. Uhum. Ele era o irmão da minha mãe. Uhum. Era uma pessoa, assim, muito querida, né? Muito querida por todos. Então, assim, ninguém, acho que nunca desconfiou dele. Inclusive, eu acho que ninguém da minha família hoje saiba. Minha nossa, ninguém da sua família sabe. Não, ninguém sabe porque era uma pessoa que ninguém desconfiava mesmo, uma pessoa muito querida, assim, sempre muito brincalhão, sempre muito carinhoso, Uhum. trabalhador, sabe? Então ele não tinha aquelas características que as pessoas acham, né, que o abusador tem algumas características que chamam atenção. Uhum. Mas esse é um dos pontos a se tomar cuidado, né? Porque muitas vezes eles estão disfarçados. Então era um tio querido pra você enquanto criança até acontecer isso. Era aquele tio que chegava em casa, você ficava feliz. Antes, sim, É, antes, mas claro. depois de um Aham. tempo que eu comecei a entender o que acontecia, aí Uhum. não era querido por mim, mas por todos ao meu redor, assim, todo mundo gostava muito dele. Mas eu digo assim, quando ele começou a fazer isso, você confiava nele, não imaginava o que podia acontecer. Não, mas não, é isso mesmo, eu não imaginava. E Uhum. eu gostava dele porque também, enquanto criança, eu demorei um tempo até perceber o que acontecia. Então eu passava por tudo aquilo, mas eu ainda não entendia o que que era. E o que ele fazia que você se lembra? Então era assim, né? Eu morava com a minha mãe e tal, e nos finais de semana a gente ia para casa da minha avó, que é onde esse meu tio morava, né? Esse meu tio é aqueles tios quarentões que não tem família, né? Sei. E aí morava com a mãe e tudo mais. Então eu ia para casa dos meus avós para passar o final de semana lá. Lá eu tinha minha irmã também, né? Minha irmã, ela foi criada pela minha avó, então a gente se dava muito bem. E aos finais de semana eu ia para lá. Então eu dormia lá o final de semana. E aí o que que acontecia? Então era uma casa com 2 quartos, né? Minha avó, meu avô e minha irmã dormia num quarto, meu tio um outro quarto. Então onde que eu tinha que dormir? No sofá da sala. E o meu tio, ele saía aos finais de semana. Então, ele trabalhava a semana toda, aos finais de semana ele saía. Ele voltava de madrugada, geralmente. E eu estava dormindo no sofá. E aí ele ia me molestar enquanto lá deitada no sofá, né? Então, ele passava a mão, ele se masturbava assim no meu corpo, eu já estava em mim, ele colocava a língua na minha região Meu íntima, Deus. esse tipo de coisa, assim. Uhum. Você tem essa memória, você lembra disso? Eu lembro, mas isso ficou mais claro para mim depois que eu cresci um pouco mais. Pelo Uhum. que eu me lembro, isso começou quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Só que nessa época, enquanto criança inocente, eu não percebia o que que era, sabe? Era algo que me desagradava, que eu sabia que era algo que não era errado, que era errado, aliás, porque ele fazia escondido, fazia à noite quando ninguém estava vendo, né? Eu sentia medo, depois de um tempo, eu sentia muito medo dele. Uhum. Então, várias vezes eu acordava, por isso que eu falo que eu não sei quando que começou, né? Eu me lembro de acordar, com 6 anos acordar, e isso tá acontecendo, mas talvez tenha acontecido antes, eu não tenha acordado, sabe? Uhum. E eu me lembro de acordar, e às vezes eu tinha muito medo, às vezes não, a maioria das vezes eu tinha muito medo de mostrar que eu estava acordada. Medo dele fazer alguma coisa, dele me bater, brigar comigo, ou fazer alguma coisa pior. Então eu tinha que sentir tudo aquilo, fingir ainda que eu estava dormindo, né? E esperar ele terminar. E aí você não contava isso pra ninguém. Então, eu não contava, porque eu tinha muito medo. Uhum. Ele nunca me ameaçou, porque eu não sei, eu acho que ele achava que eu não sabia, não sei. Mas eu tinha muito medo dele. E eu já ouvi outras histórias, né, de pessoas e tal, e é sempre esse questionamento: por que que você não contou? Por que que você não fez alguma coisa? A gente fica, Rufus, assim, paralisada. A Uhum. gente fica paralisada pelo medo e tudo mais, e a gente não tem uma reação. É muito difícil você reagir numa situação dessa. Não, gata, mas eu só queria deixar claro que eu faço essa pergunta, nem com essa intenção de por que você não contou, até porque era uma criança de 6 anos. Eu faço essa pergunta na intenção de, como você nem você entendia o que estava acontecendo, de repente no outro dia você podia falar para sua mãe ou para qualquer pessoa, olha, o tio João foi à noite e pôs a mão em mim, mas não como denúncia, sabe? Mas
comentando uma coisa que ele havia feito. De maneira nenhuma, você não tem culpa nenhuma de não ter contado, de jeito nenhum. Mas é que às vezes na inocência infantil, como você nem tem noção de que aquilo é tão errado, você comenta que o tio fez uma coisa. Eu digo porque em muitas histórias é assim que os abusadores são desmascarados, né? A criança faz um comentário que a mãe pensa, peraí, isso aí é estranho, não é normal fulano fazer isso. E aí a mãe percebe. Então você não fazia nem esse comentário mínimo. Eu comentava com a minha irmã mais velha, né? Mas eu acho que ela também já tinha passado por isso em algum momento. Ela me acolhia ali naquele momento, mas nunca levou para frente. Eu cheguei a contar para minha mãe quando eu estava um pouquinho mais velha. Então, eu lembro dos entre 6 e 11 anos. E 11 anos foi que eu percebi que aquilo era errado, que aquilo era burro, que aquilo não deveria acontecer, né? E nessa época foi que eu contei para minha mãe. Nossa, então dos 6 aos 11 anos era uma coisa frequente. Era frequente. Só que tem uma questão toda social aí por trás, sabe, o Rufus? Porque minha mãe, assim, 9 filhos, então a gente passava muitas dificuldades, muitas necessidades, assim, de muitas vezes não ter alimento em casa mesmo. E na minha avó, né, na casa da minha avó, a gente tinha isso. Né? Então tinha a refeição e tudo mais. Então, a minha mãe deixava que a gente fosse para os finais de semana na casa da minha avó, porque ela sabia que ali a gente ia ser alimentado e com ela, talvez ela não conseguiria suprir essas nossas necessidades. Então, tem toda essa questão social. Quando eu contei para minha mãe, eu não sei se ela não acreditou, tanto que é uma mágoa que eu tenho muito grande, assim, da minha mãe, que era o irmão dela e tudo mais. E aquilo que eu te falei, é uma pessoa mascarada, era uma pessoa que todo mundo gostava, é uma pessoa bem, bem distante de alguém ter alguma dúvida sobre o caráter dele. E quando eu contei para minha mãe, ela não acreditou em mim. Então isso gera um desconforto muito grande, assim, desde então com a minha mãe e eu. A gente não tem uma boa relação. Você lembra como foi que você contou para sua mãe? Qual foi o estopim que fez você comentar com ela? Porque foi quando eu tive 11 anos, né, quando eu atingi 11 anos, que eu comecei a entender que aquilo era errado. Aí eu falei, eu preciso contar para alguém, mas eu tinha muito medo dele. Cada vez que passava, eu tinha mais medo dele. Então eu contei para minha mãe, e aí hoje eu fico pensando, será que a minha mãe realmente não acreditou? Ou se tem essa questão social envolvida e de repente ela falou assim, não, eu vou fingir que eu não sei, porque talvez lá ela receba o suprimento que ela precisa, né, tipo alimentar, essas coisas. Como ela reagiu? Eu não sei, mas é uma mágoa que eu tenho muito grande da minha mãe hoje. Como ela reagiu? O que ela falou exatamente na hora que você contou? Ela falou, isso não é verdade, você tá mentindo. E aí eu falei que não, que era verdade sim, que não foi só uma vez, que era acontecer com muita frequência e tudo, que eu não gostava, que eu tinha medo. Aí ela falou, depois a gente conversa, eu não quero mais falar sobre isso, você não vai falar mais sobre isso com ninguém. E aí eu entendi que eu não ia ter o apoio dela. Eu acredito que ela tenha acreditado, sim. Sim, não sei. Eu não sei. Hoje isso me dói muito, principalmente eu sendo mãe, e eu sei o quanto a gente quer proteger os nossos filhos. Né? Então, muitas vezes eu fico meio incrédula do porquê não teve uma ação ali. Ela foi a primeira pessoa adulta para quem você contou. Foi a primeira e única, porque eu fui desacreditada naquele momento e eu nunca mais falei para ninguém. Exatamente. É exatamente isso que eu queria chegar. Porque percebam, uma criança passando por essa situação, a criança, por mais que saiba que é errado, ela não tem noção do quanto aquilo é errado. E quando ela finalmente toma coragem e conta para uma pessoa, ela é desacreditada, cara, pra que ela vai contar pra outra? Pra ser desacreditada de novo? Pra talvez apanhar? Pra levar uma bronca? Porque o seu tio era acima de qualquer suspeita. E eu imagino que, assim, nesses anos que ele fazia isso, no dia seguinte, quando ele te via, ele te tratava normal, né? Normal. Isso que era incrível. Por isso e quando pequena, eu acho que foi por isso que eu demorei tanto pra entender que aquilo era errado. Né? Porque depois, no dia seguinte, era tudo normal. É assim que é um modus operandi de um abuso. Por isso, qualquer pessoa que tenha passado por isso não pode, não deve se sentir culpada, porque
você não sabe o que está acontecendo, você age conforme a sua pouca maturidade, no caso de uma criança sem nenhuma maturidade, você faz o melhor que você pode, e ali o melhor que você podia fazer, Paola, realmente era fechar o olho e rezar para aquilo acabar logo, que eu imagino que era isso que você fazia, você rezava para aquilo Sim. acabar e ficava desesperada quando você sabia que a noite estava chegando, né? Porque ele ia chegar. Exatamente, Uhum. exatamente. E aí, como que isso parou? Porque aí eu fui crescendo e tal, e eu fui notando, porque eu ouvi o barulho do portão abrindo, eu falava, vai começar. Ele vai chegar e vai fazer todo aquele processo, né? Tudo aquilo que ele fazia, como sempre. Quando eu ouvi o barulho do portão abrindo, depois de um pouco maior, né? Que foi quando parou, eu me escondia. Aí eu passei a me esconder. Uhum. Então aí eu me escondia embaixo da cama da minha avó, muitas vezes, me trancava no banheiro, esperava ele dormir e tudo. Então eu me escondia. Tanto que, Rufus, teve algumas vezes que eu me escondi embaixo da cama da minha avó e eu acabei dormindo. Hum. Aí minha avó, minha família e tal, acordou no outro dia de manhã e não me encontrava. Então foi aquele tumulto, cadê, cadê, cadê? Não me encontrava e aí me achava embaixo da cama. E ninguém entendia por que ela tá dormindo embaixo da cama. Mas era uma forma que eu encontrei de me defender, né? De me esconder dele. Claro, uhum, claro. E aí eu falava pra minha avó que era porque eu tava com medo. E eu falava, vó, eu tô com medo de dormir no sofá, eu tô com medo, eu não quero mais dormir aqui, né, no sofá, tudo. E a minha avó colocou eu pra dormir no quarto deles, dos meus avós, ali onde tinha minha irmã, meu avô e minha avó. E foi aí que parou, então, Rufus, porque ele não teve mais oportunidades. Uhum. E ele não te falava assim no dia a dia? Nossa, por que você não dorme mais no sofá? Não, não, não tinha esse tipo de conversa, assim, não. Uhum. Bom, aí então a coisa parou porque você. Ó, é o que eu acabei de falar. A gente faz o melhor que a gente pode. Você fez o melhor que você podia. Então a coisa parou porque você fez o melhor que você podia. E aí? Isso, foi isso mesmo, né? E hoje eu fico pensando, né, e até oriento outras pessoas que o abuso, né, Rufus, tem dados que fala tudo, que a maioria dos abusos infantis ocorre entre familiares, né, Uhum. dentro da própria casa da Com criança, certeza. geralmente. Com certeza. Então, as pessoas têm que estar muito atentas, né? Tem que estar muito atenta ao que a criança fala, mudança de comportamento. Porque nessa época eu mudei muito de comportamento. Então, eu era uma criança super extrovertida, brincava, me dava bem com todo mundo. E com isso, eu passei a ser uma criança introvertida. Então, eu tinha vergonha de tudo, eu tinha medo de tudo, eu comecei a dar problema na escola, né? Eu não confiava em ninguém, eu não gostava de me relacionar com ninguém, nem com adultos, nem com crianças. Eu deixei de ter amiguinhos assim na escola, eu deixei de me relacionar assim com a minha família mesmo, sabe, de gostar de abraço, essas coisas. Eu mudei completamente. E aí hoje eu me pergunto como que ninguém notou isso, Uhum. né? E fica um alerta aqui para todo mundo que está ouvindo, né? E dá até uma raiva, né? Ouçam as suas Porque a gente crianças. sabe que a gente era criança, então quem realmente tinha que tomar uma atitude eram os adultos. E aí a gente pensa, cara, como que a minha mãe não percebeu que eu não falava mais, que eu só ficava no canto, que eu não queria mais ter amigo, que eu mudei? Por que que ela não viu? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ouvir, né? Ouvir Uhum, as pessoas, saber ler além das palavras, né? uhum. Saber decifrar as pessoas. Eu sei que é difícil, mas tem que ter toda a atenção. Então aí depois dessa fase passou, né? Então passou, ele já não tentou mais. Eu não sei se ele percebeu que porque também eu cresci e eu ia entender o que aquilo aconteceria, né? O que era aquilo, que aquilo era errado, tudo, e isso traria prejuízos para ele. Então ele já não tentou mais, né? Uma que ele não teve oportunidades, mas ele também não tentou. Nesse período você deixou de ser menina e foi virando mulher. Como que o Sim. que ele fez influenciou na sua vida? Nossa, Rufus influenciou muito e influencia até hoje. É aquilo que você mesmo disse, né? A gente nunca esquece. Uhum, Né? Aquela que eu ouvi uma outra história de uma outra colega contando para você que fala que é as gavetas, né? Que a gente vai uhum, abrindo as gavetas e tudo mais. uhum. E é isso. Isso influenciou muito para eu conseguir confiar numa pessoa. Nem sei se eu posso falar isso, mas até nos meus relacionamentos sexuais, assim.
sabe? Eu acho que isso influenciou muito, tanto que hoje eu não tenho prazer nenhum quando alguém faz um oral em mim, por exemplo. Eu entendo, perfeitamente. Nenhum. Não tem como. E isso afetou muito para que eu confiasse. Então, para que eu conseguisse um namorado, para que eu confiasse naquela pessoa e me relacionar mesmo. Porque isso, desde o começo, né, desde criança, já foi afetando, então, a minha forma de ser. Então, eu fiquei muito introvertida, muito envergonhada. E eu sentia muito medo de todo mundo. Eu desconfiava de todo mundo. Porque pensa, uma criança, imagina assim, aquele tio que é super querido, que era carinhoso, que todo mundo confiava, fez isso comigo. Imagina uma pessoa de fora, uma pessoa que eu não conheço. Como que eu vou confiar numa pessoa assim? Com certeza. Você então não confiava nas pessoas, nos homens principalmente, tem relacionamentos. Principalmente nos homens, Mas eu não confiava, foi bem difícil eu conseguir ter um relacionamento, assim, saudável, né? Porque era difícil confiar em outra pessoa. Aí eu cresci, virei adulta, me formei e eu virei enfermeira. Virei enfermeira, optei por cuidar das pessoas, né, e tudo mais. E em determinado momento, eu já tinha me formado, tudo, já era profissional. Esse meu tio, ele desenvolve um câncer. Ele desenvolve um câncer na língua. Nossa senhora, eu não acredito que na língua. Tô todo arrepiado. Sim. E hoje eu penso assim, né? É até pesado isso que eu vou falar, mas realmente é isso. A língua que ele usava para me Nossa. molestar, que ele usava para fazer mal para mim, né? Foi o que matou ele. Nossa senhora. Você não é pesado não, você tá coberta de razão. Você tá coberta de razão. E não é um Sim, câncer comum, né? não, foi um câncer super agressivo. E assim, era um câncer. A língua dele ficou deformada, ele teve que tirar vários pedaços da língua. Depois, no fim, realmente ele já nem tinha mais língua, que teve que tirar uma parte da língua, da boca, dentes, tudo. A boca dele fedia, tinha secreção, aquele cheiro horrível, aquele cheiro podre, sabe? E eu olhava para aquilo, eu falava, é o que ele é, né? É o que ele é. E eu não sei também se eu posso dizer isso, mas não sei o que você acredita, o que as nossas colegas que estão ouvindo acreditam, mas eu acho que tudo que você faz de ruim, de alguma forma vai voltar para você. Né? De alguma forma, e você vai ter que pagar por tudo aquilo de ruim que você fez. E eu acredito que ele pagou dessa forma. Então, o que ele mais usava quando ele ia me mostrar o Rufus realmente era a língua. Então, ele passava a língua na minha região íntima, né, no meu bumbum e tudo mais. E foi o que mais fez ele sofrer e o que levou ele à morte. É claro que teve um câncer envolvido, né, o que levou ele à morte foi o câncer, mas, assim, o que eu mais penso hoje, que foi o que ele me causou mal, que foi o que realmente fez ele morrer. E aí, era minha tia que cuidava dele, a irmã dele e tal. E Só aí, deixando claro, gata, quando começou a fazendo um ficar mais adendo grave as aqui. lesões, Deixando claro, fazendo um adendo aqui para as nossas amigas, de repente tem alguma amiga nossa que está em processo de quimioterapia. A nossa amiga Paola, ela não está dizendo que o câncer é um castigo, não é nada disso, né? Inclusive, se você está não, num com momento certeza. de quimioterapia, gata, toda força para você, fé em Deus, pé na tábua, mentaliza a cura, porque você já está curada. Nós estamos falando desse caso específico, onde esse tio que usava a língua de maneira tão horrorosa com a nossa amiga que era criança, teve a língua atingida. O câncer foi só o elemento ali que serviu para que o universo devolvesse aquilo que ele estava fazendo, que ele fez por muitos anos. Mas não que qualquer pessoa que esteja passando por um processo desse esteja na mesma situação, não tem nada a ver. Como a nossa amiga falou, ele ficou com a língua deformada, depois ele teve que tirar a língua, a boca dele fedia. E essa mesma boca que ia lá todas as noites numa criança de 8 a 11 anos e fazia tudo o que fazia, já estava perdendo a língua. Então é isso que nós estamos falando, tá? Se você estiver passando por um processo de quimioterapia, gata, muita força. Olha, eu vou te falar, escuta, bota a lua de cristal quando você estiver fazendo quimioterapia, que fala assim: vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer, porque pode ter certeza que Deus está do teu lado e a tua cura já está chegando. Nós estamos falando desse tio, não é, Paola?
Exatamente, exatamente. É essa pessoa em específico, né? Uhum. E não é que eu quisesse ver ele sofrer, né? Mas é isso que eu falei. Ah, mas Eu é bom acredito também. que de alguma forma você vai pagar. É bom também ver a pessoa que fez mal sofrer. Eu não sou Santi, ai que Deus, não, não, não. Quero que ela se ferre mesmo, quero que ela se dane, que o capeta leve. E E aí? aí, Rufus, então a minha tia falou assim: eu preciso da sua ajuda, você me ajuda a fazer o curativo nele, porque era um curativo bem longo, sabe? Era bem difícil por conta do cheiro e tudo mais, né? E eu falei: sim, eu te ajudo. Por quê, Rufus? Quando você se forma, né, na faculdade, principalmente de qualquer área da saúde, você faz um juramento, né, de que você vai cuidar de qualquer pessoa, independente do que ela tenha feito, né, que você vai cuidar igualmente, com amor, com carinho, com cuidado, porque você foi a sua escolha, né? Você prometeu isso, você jurou isso, você fez um juramento disso. Uhum. Então, no começo, para mim, era bem difícil. Porque para eu pensa que era dentro da boca dele. Então eu tinha que ficar muito próxima do rosto dele. Hum, Muito próxima. Ele, Rufus, ele não conseguia olhar no meu olho. imagina. Eu percebi, eu estava olhando, né, para a lesão em si ali dentro da boca, mas eu percebia que ele sempre desviava o olhar, ou ele focava em uma outra coisa, porque ele estava consciente, apesar de super mal, assim, né, um câncer ser agressivo, ele estava consciente o tempo todo, ele esteve consciente. Uhum. Aí ele já não falava mais, né? Ele só escrevia tudo, mas ele estava consciente. Então eu sempre tinha que estar muito próxima do rosto dele, ali bem perto assim do olho, tudo, né? Eu sentia a respiração dele, para falar a verdade. Colocava máscara, tudo, mas eu sentia a respiração dele, porque eu tinha que estar próxima para fazer um curativo, que era um curativo mais minucioso, né? E tudo mais. E no começo foi bem difícil para mim, porque aquilo voltava tudo na minha mente, tudo que tinha acontecido. Nossa. Uhum. Tudo que ele fazia, né? E porque também eu nunca tive um contato mais tão próximo com ele depois de tudo aquilo. Até mesmo porque eu tinha medo, né, daquilo voltar a acontecer. Então depois a gente nunca esteve tão próximos assim, né? Eu falo de contato físico mesmo. E aí eu sempre olhava para ele e eu esperava dele que ele fosse de alguma forma pedir perdão, mas eu sei que ele sabe, ele faleceu sabendo que eu sabia do que ele tinha. Eu sei que ele sabe, porque ele não conseguia me olhar nos olhos. Ele desviava o olhar, sabe? Uma pessoa que não deve nada, não tem essas atitudes assim, não tem esse receio, não é? O que você sentia quando você estava lá fazendo o curativo na boca dele? Ai, Rufus, no começo era muito difícil. Eu tremia muito, eu sentia nojo, acho que a palavra é nojo, mas eu quero que entenda que não era nojo da lesão. Uhum. Tá? Não era nojo do câncer, nem mesmo de cheirar mal, da lesão ser feia, tudo mais. Não era disso. Eu tinha nojo dele, de sentir o respirar dele tão próximo de mim. Uhum. A lesão era o quê? Era tipo um buraco na língua? Era feridas, né? Aí fica escuro, tem um lugar de necrose que fica preto, sabe? A necrose é quando fica preto mesmo. Uhum. Então, abria buracos, assim, na mandíbula, esse tipo de coisa. E toda vez que você estava fazendo curativo, que devia ser uma coisa constante, você se lembrava do que ele tinha feito? Toda vez eu me lembrava, toda vez, Uhum. toda vez. É que é algo muito difícil de esquecer, né? É Não, não como se eu falei, esquece. só Não, não. depois de mais velha que eu fui entender o que era. Uhum. Mas aquilo, isso não sai, acho que, da nossa memória nunca mais, mesmo com Nunca. anos de terapia. Não, não, não. Ó, pelo amor de Deus. Eu tenho até um ranço de quem, às vezes, a pessoa tá desabafando, né? Aí alguém fala, ai, vai pra terapia tratar isso. Meu amor, quem passa por esse tipo de coisa não tem terapia, tratamento espiritual, constelação familiar, reiki, que cure a ferida de um abuso. Seja qual for a origem desse abuso, se for um abuso sexual, homofobia, qualquer coisa, não existe. É uma ferida, ela tá lá. Se você mexer na casquinha, ela vai sangrar. Você não esquece esse tipo de coisa. Então eu imagino ali ele com a boca aberta, vocês chegavam a ter um contato visual? É isso que eu falo. Eu olhava ali para o que eu estava fazendo, né? Para a lesão, tudo. Mas eu percebia que o olhar dele nunca ia para os meus olhos. Ele sempre focava em outra coisa. Ele desviava o olhar. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Você acha que o olhar dele dizia alguma coisa? Sim,
Mas eu esperava ouvir dele o perdão. Mas eu não ouvi. Eu não ouvi dele o perdão, mas eu o perdoei. Eu o perdoei. E no final eu falei pra ele que eu perdoava, sabe? Então, era exatamente aí que eu vou chegar. Por quê? Ele não podia falar, mas você podia. Você confrontou ele. Você falou, eu lembro o que aconteceu. Eu não falei, eu lembro, mas eu falei que eu perdoava. Então eu sei que ele sabe. Eu sei que naquele momento ele sabia do que eu tava falando. Como ele reagiu? Na verdade, quando eu falei isso, ele já estava bem mal mesmo, ele já estava no hospital, né? Então eu trabalhava no hospital. Então esse momento que eu falei dos curativos era no domicílio. Então era em casa, ele ainda não estava internado. Mas aí chega um momento que eles ficam bem enfraquecidos, tudo, é bem difícil, né? E aí acaba ficando no ambiente hospitalar para os cuidados paliativos que a gente fala, que é um conforto para fim de vida mesmo, quando não tem uma solução para o caso, né? Então, não deixar que a pessoa sinta dor, né? No caso dele, ele não conseguia comer, então passa uma sonda para ele poder se alimentar, esse tipo de coisa. E ele estava no hospital que eu trabalhava. E teve um determinado momento, só que sempre tinha alguém acompanhando ele. Então, lembra que eu não tinha falado para ninguém além da minha mãe? Eu não Claro. podia falar sobre isso com ele, com alguém do lado. Então, quando ele estava, eu via que ele ia partir mesmo, que estava chegando ao fim ali do sofrimento dele também, né, que foi bem sofrido. E eu cheguei no quarto que ele estava e eu falei para ele, eu só peguei na mão dele e falei, eu te perdoo. E naquele dia, Rufus, foi o dia que ele faleceu. Nossa, ele tava esperando. Talvez, não sei, talvez seja. Mas você de fato conseguiu perdoar ele? Eu perdoei, Rufus, eu perdoei porque eu acho que eu acho que é mais difícil mesmo a gente perdoar, né? Você ter esse discernimento assim, sei lá, essa força de perdoar, né? É mais difícil você perdoar do que você pedir perdão. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E aquilo dizia mais sobre ele do que sobre mim. Né? Eu não fiz nada errado. E então eu perdoava ele porque eu vi todo o sofrimento também que ele passou, sabe? Não sei porquê, mas eu achei que eu devia perdoá-lo e deixar partir. Esse perdoar, até pela sua voz eu percebo, obviamente não é esquecer, é lembrar sem sofrer, né? Sim, exatamente, exatamente. E hoje eu entendo que eu não tive culpa de nada disso, né? Porque muitas pessoas que são assim, eles acham que é culpado, né? Eu fiz alguma coisa para merecer isso, né? Ou de repente foi aquela atitude e a gente não tem culpa, né? Quem é não tem culpa de nada. Isso diz mais não, isso diz somente sobre uma uma questão de caráter. Então você não tem culpa de nada. E na relação com a sua mãe? Porque devia ter uma mágoa ali. Na verdade a gente não se relaciona muito bem até hoje. Eu falo com ela, né? Às vezes ela pergunta e tal das minhas filhas, porque hoje eu tenho filhas. Ela frequenta muito pouco a minha casa. A gente não tem um bom relacionamento. Então ficou uma. Isso interferiu muito na sua relação com a sua mãe. Por ela não ter acreditado em você ou ter acreditado e não ter agido. Isso. Eu acho que a falta de ação dela mesmo foi o que mais me deixou triste. E isso pesou mais ainda, Rufus, igual eu te falei, pesou mais ainda quando eu me tornei mãe. Porque aí você vê o quanto sabe? O quanto você sente amor por uma pessoa ali que você gerou e tudo mais, o quanto você quer proteger, o quanto você quer que aquela criança seja feliz, seja saudável, se relacione bem e tudo mais. E aí hoje vendo isso, tendo esse sentimento de mãe, eu falo, por que ela não teve, né? Por que ela não teve essa ação, não sei, esse sentimento? E a nossa relação com a nossa mãe é uma diretriz para a nossa vida, né? Não tem como fugir disso. Então você vê como essa situação ela te afeta, e eu digo você, mas eu enquadro todas as pessoas que passaram por isso, em absolutamente todos os aspectos, porque você perde a confiança na vida. Na vida, você sabe que a qualquer momento uma coisa ruim pode acontecer, é um estado de ansiedade constante. Sim.
E Rufus, eu precisei de muita terapia, ainda preciso, né? Acho que todo mundo precisa de terapia. Mas eu falo que precisei muito de terapia para não sufocar as minhas filhas. Porque o medo que isso acontecesse com elas, às vezes sufocava, sabe? Não vai na casa do tio, não vai ficar perto, não vai na casa de uma amiga, não vai. Então eu tenho que tomar cuidado para não sufocá-las. E o que você vai fazer diferente com as suas filhas do que a sua mãe fez com você? O que você faz diferente? Eu procuro ouvir muito elas, né? Mesmo às vezes a criança talvez ela não consiga expressar com palavras, né, tudo que está acontecendo, mas ela vai mostrar com atitudes, né, às vezes através de brincadeira, através de desenhos, assim. Então eu procuro estar muito atenta a esses sinais, assim, que talvez não sejam tão claros, mas eu procuro estar muito atenta a esses sinais que as minhas filhas possam dar. Tanto que essa é uma sugestão para todo mundo que está ouvindo, né? Tenha esse olhar diferenciado, não só para meninas, para meninos que também sofrem abuso, né? E principalmente, que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, não dando tanta atenção, mas tem que ter muita atenção com as nossas crianças. E você foi atrás de cuidar da saúde mental, de terapia? O Rufus, isso me afetou muito, assim, tipo, eu trato depressão, ansiedade, tanto que quando eu começo a falar no assunto eu já sinto palpitação. Então eu sei que eu preciso tratar e vou ter que tratar isso o resto da vida. Então olha a ferida que isso causou, que é algo que vai me acompanhar o resto da minha vida. E seu marido sabe? O meu marido sabe, mas eu demorei muitos anos para falar para ele, viu? Muitos anos, e eu também não falei detalhes. Assim, você é a primeira pessoa que eu tô me abrindo mesmo. Mas eu demorei muitos anos para falar detalhes, assim. Porque também eu precisava explicar para ele o porquê que algumas coisas não me agradavam, Claro, entendeu? claro. De relacionamento, assim. E também tomar cuidado pra gente não projetar aquilo de ruim num relacionamento que pode ser saudável, né? Ele entender que não é com ele o problema. Sim. E aí, gata, sobre a sua mãe, falando sobre a sua mãe. Assim, longe de mim, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu não passo pano, não interessa se é mãe, se é pai, se é irmão, assim, Sim. a facada pode vir de qualquer lado, né? Seu É sangue verdade. até seu absorvente tem. Seu sangue é aquele que tá com você, que gosta de você, que te apoia e tal. Mas eu posso te falar, gata, que com o passar dos anos, eu tô com 36 anos. Cara, eu entendi que a Um bebê mãe, também. que o pai, eles são pessoas comuns, pessoas como nós, pessoas que erram, pessoas que acertam. E quando a gente vê eles sem essa capa de super-herói que a gente espera que eles tenham quando nós somos crianças, a vida fica mais leve para nós. Não que isso tire a responsabilidade de certos atos que eles tiveram ou que deixaram de ter, como o caso da sua mãe, mas que a gente entende que são pessoas com problemas, com questões, com sonhos, com frustrações, com raivas e não são super-heróis. Então, a sua mãe, quando você pensar na sua mãe, pensa nela como uma criança também que precisa ser ajudada, porque ela não fez ali o que você esperava que ela fizesse, mas você, como adulta, você fez por você a partir do momento que você foi buscar uma ajuda terapêutica, você fez por você no momento que você perdoou seu tio, você fez por você quando você estava ali com a língua podre dele, fedendo, e você estava ali fazendo curativo, você fez por você quando você escutou a sua filha quando ela tinha algo a dizer, e quando você ensina para ela que você é um porto seguro, e é uma história diferente do que a que você viveu com a sua mãe. Não que a sua mãe seja isenta da responsabilidade, dela não ter tido responsabilidade naquele momento, mas você fez por você. Então, o que ela fez lá atrás foi uma atitude de um ser humano. Tira a capa de super-herói dela, porque isso ajuda a gente a levar com mais leveza o fardo que é ser negligenciado. Sim, eu concordo.
É um processo bem difícil, né? Teve muitas outras coisas envolvidas, assim. Mas eu a respeito muito, né, enquanto minha mãe. É aquilo que eu falei. Quando você se torna mãe, né, quando você tem filhos, você tem uma outra visão do mundo. Uhum. E eu sei também qual é a dificuldade de criar filhos, de educar filhos, né? Porque ter filhos eu falo que é muito fácil. Você engravidar, você parir é muito fácil, mas educar uma pessoa, né, mostrar para a pessoa, apresentar o mundo para a pessoa, né, então isso é muito difícil e eu sei o quanto de dificuldade que ela deve ter passado, né, quanto que ela passou de dificuldade. Pensa, eu sofro assim, né, é difícil educar 2 crianças, pensa minha mãe com 9 crianças, com diferença aí de menos de 1 ano, ou de 1 ano entre uma e outra. Então eu a admiro. Sim, porque eu sei que foi bem difícil mesmo. Você acha importante que as suas filhas tenham educação sexual? Sim, sim. Eu acho importante e eu falo já de algumas formas assim mais lúdicas, né? Mas eu já falo sobre isso com elas. Explica para as pessoas que educação sexual não é mostrar filme pornográfico para uma criança de 6 anos. Exatamente. O que que é? No caso das minhas filhas, assim, uma forma lúdica que você consegue mostrar para a criança é apresentar mesmo, né? Eu falo que apresentar os órgãos sexuais com os devidos nomes, não ficar de brincadeirinha, né? Porque senão, se ela não entender a importância daquilo, talvez ela leve realmente na brincadeira e alguém vá fala e tal, e ela acha que é brincadeira, então não colocar apelido. Tem até uma questão assim de um semáforo, né? Não sei se você já ouviu falar do Não. semáforo do corpo. Não, conta. Que então é as áreas verdes, que é onde pode ser tocada, as áreas amarelas, que é onde tem que ter atenção, e as áreas vermelhas, que ali não pode tocar, né? Tem ali um limite. Explicar para a criança que se é algo que constrange ela, se é algo que deixa ela com medo, com vergonha, não é para fazer. Que adulto não tem segredo, né? Não tem segredo entre eles, então se alguém fazer alguma coisa com ela e falar, esse é nosso segredo, não é para contar para a mamãe, para o papai, isso não existe, que com a família não tem que ter segredo. Então, tem diversas formas, né? Mas essa é uma das formas que dá para usar com a criança. E mesmo tendo essa educação e tal, deve te dar um pânico assim, por exemplo, quando o tio tá perto da sua filha, quando um homem estranho fala oi na rua. Sim, o coração bate mais forte, mas é aquilo que eu falei, eu tento me controlar, eu fico atenta, mas se eu achar que não precisa interferir, eu acabo ficando um pouco mais distante, mas da mesma forma atenta, porque também eu não posso sufocar elas, né? E não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com elas. Porque, afinal de contas, a maior dificuldade das pessoas que passam por isso é entender o básico, que elas não tiveram culpa, você não teve culpa. Sim, sim, é isso mesmo, Rufus. Eu acho que é importante a gente conversar. Eu acho muito importante a gente se abrir, assim. Não é que eu tenha que expor isso para todo mundo que eu encontro na rua, mas é dividir mesmo o fardo, né? Você não precisa carregar as dores sozinha. Quando você divide, o fardo fica mais leve para você, né? E aprender a perdoar. Quando a gente perdoa, quando a gente consegue realmente perdoar, você também se sente mais leve, porque é muito difícil carregar uma mágoa dentro de você, né? E quando você libera o perdão, a sua vida flui, você se sente mais leve e tudo mais. Não que eu vou esquecer, eu perdoei, eu vou esquecer, não, porque é muito difícil você esquecer, né? Isso ainda vai gerar alguns impactos na sua vida, mas o fato de você perdoar, a gente se sente tão mais leve. Eu me senti tão mais leve, Rufus, quando eu consegui olhar para ele mesmo e falar, eu te perdoo, porque antes de eu conseguir falar, eu olhei para ele muitas vezes assim, e eu não conseguia isso. Então, realmente ver ele ali naquele sofrimento e tudo mais, e entender que eu não tive culpa, né, que aquilo era sobre ele, era somente sobre ele, sobre o caráter dele e não sobre mim, eu entendi que eu precisava perdoá-lo. Na verdade, não é que eu precisava, eu senti de perdoá-lo. E isso realmente ficou muito mais leve para mim.
Então é essa sugestão que eu dou para as nossas colegas que estão ouvindo, né? Quando vocês sentirem de perdoar, não se sintam obrigadas a isso, mas o perdão é uma forma de deixar vocês mais leve, né? Não tenham culpa, não carreguem essa culpa e dividam. Né, dividam com um amigo, com um familiar, ou até mesmo com uma terapeuta. O fato de você dividir isso, a dor fica muito mais leve, né? O fardo fica mais leve e você consegue tocar a sua vida em paz. Muito obrigado por dividir com todos nós. Eu que agradeço por me ouvir, eu gosto muito das suas histórias. Muitas delas eu rio bastante, algumas eu choro também, né? Choro bastante também, mas é de muito aprendizado. Você é essencial na vida das pessoas. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, né? Todo mundo gosta de te ouvir, fazendo ali a tarefa doméstica, dirigindo, de qualquer forma, cada um tem o seu momentinho para te escutar outras histórias, né? E ver que a gente não tá sozinho. Não estamos sozinhos, com certeza. E é graças à generosidade de pessoas como você que a gente entende isso. Obrigado por contar e me dá muita felicidade quando a história não termina triste pra baixo, a história termina com me levantei e a vida seguiu. De coração, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, Rufus, e poder você me ouvir como um amigo, assim, como um amigo mesmo, porque é algo tão pessoal, assim, a gente dividir, né? Dividir com tantas pessoas, então é só quando a gente tem confiança na pessoa, no trabalho da pessoa mesmo, e ver o outro como um amigo mesmo. Que lindo. Ai, que sem graça, obrigado. Você usou a palavra você que não me... conhece, gente, mas a gente conhece muito você. De tanto te ouvir, né? A gente é íntimo já. Ah, não, com certeza, a gente é íntimo. O dia que a gente se vê, a gente vai se reconhecer só pelo olhar. Pela voz.